aqui a nossa aula, certo? Então, para a gente recapitular, nosso textual aqui de hoje, Jesus entre a ceia e o Getsêmani, depois de ter celebrado a ceia do Senhor, ele louva ao Senhor. Depois de ter cantado o hino, saíram então para o Monte das Oliveiras, né? E pensando um pouco sobre esse período que a gente está passando hoje, né? E o louvor é essencial nisso que a gente vai ler aqui, a gente se lembrar daquilo que Jesus ensinou no Sermão do Monte. Em Mateus 6:31, Jesus disse o quê? Não andeis ansiosos, não andei, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, né? E a continuidade você conhece desse texto, porque se Deus cuida dos passarinhos, se Deus cuida das aves do campo, quão melhor Ele não irá cuidar de cada um de nós? Temos muito mais valor do que lírios do campo ou do que pardais, né? Então, essa garantia que Deus vai nos suprir, que Deus sabe aquilo que a gente precisa, Ele, como Pai bondoso, não vai deixar com que a gente fique sem a provisão que vem dele. Então a gente não precisa ficar inquieto. Eu sei que nessa situação de crise em que a gente vive, essa mensagem ela se torna mais importante ainda, tá? E qual é a verdade que esse texto traz? É que o crente, e que aquele que crê, é que o discípulo de Jesus não deve ficar ansioso, desesperado com as coisas do mundo. Parece que foi escrito para esse dia que a gente está vivendo hoje aqui mesmo, né? O cristão deve confiar em Deus. Deus tem a nossa vida em suas mãos. Ele tem os seus olhos sobre nós. Jamais nos desamparará ou nos deixará em apuros. Confie em Deus. Ele é por você, né? O texto do apóstolo Paulo, ele, pensando que esse texto seria como se fosse um comentário do que Jesus dizia, ele vai muito mais a fundo, né? Ele diz que, olha, se Deus não poupou nem ao seu próprio filho, ou seja, Deus mandou o seu filho para morrer numa cruz, para morrer por cada um de nós. Ou seja, se Deus nem a seu próprio filho poupou, quanto mais Ele não nos dará, juntamente com Jesus e com essa grande salvação, todas as outras coisas. Né? Então a gente fica temeroso, a gente fica ansioso. É normal da natureza humana essa questão da ansiedade, né? É natural da natureza humana, né? Mas isso também é um aspecto da nossa carne. Existe uma ansiedade que ela é normal, existe uma ansiedade que ela é patológica, ou seja, tem pessoas que precisam se tratar, inclusive procurar médicos, às vezes psiquiatras ou psicólogos, para poder se tratar, às vezes fazer uma atividade, uma terapia ocupacional, enfim, não vamos entrar nesses detalhes agora. Mas o fato é que há ainda uma outra acepção de ansiedade. E a ansiedade ela pode ser vista como um tipo de pecado. Sim. Se não for aquela ansiedade normal, que eu creio que ficar um pouco ansioso no sentido de você se preocupar, não de ficar ansioso, né, pensando, mas essa ansiedade nesse outro sentido, de se preocupar e pensar sobre o futuro. Né? Não como quem fica o tempo inteiro se preocupando, mas como quem procura se preparar para o futuro. Né? Isso é normal. Existe a patológica, que é uma doença, tem que ser tratada. Mas também existe aquela ansiedade que é um pecado. E por que a ansiedade pode ser um pecado? Não é? Será que um sentimento é um pecado? Primeiro, a ansiedade não é um sentimento. A ansiedade é um estado mental. E a partir de um certo ponto, a ansiedade ela pode ser uma representação de que a gente não está confiando em Deus. Por que eu me torno ansioso? Porque eu não confio que Deus vai me suprir como Ele prometeu me suprir. Então, muito cuidado, porque aqui não é só uma questão de uma sugestão. Jesus está dizendo, não andem inquietos, não andem ansiosos. Né? Confiem em Deus. Né? Então, eu sei que algumas pessoas, em várias famílias, têm tido já algumas notícias, às vezes, ou alguma dificuldade financeira, mas eu até conversava com um pastor sobre isso, conversei com o pessoal aqui em casa sobre isso, mas a nossa resposta é essa, é a gente confiar, a gente descansar. Lógico,
Às vezes tem que fazer ajustes, e sábio é aquele que vê o problema que está vindo e se desvia dele, né? A gente tem que se preparar, mas sem ansiedade. Essa ansiedade que já se torna pecado, tá bom? Então esse é o primeiro texto. E aí onde é que entra o louvor nisso? O louvor é uma arma poderosa que nos tira toda a ansiedade. Às vezes você tá vendo notícias, conversas, você tá indo de Instagram para WhatsApp, para YouTube, mas quando você para e louva, né? Sai das notícias, sai das mensagens, sai e você louva, isso tem um papel diferentíssimo. E é incrível, eu fiz esse experimento, acho que foi ontem ou antes de ontem aqui em casa, eu fiz esse experimento no sentido de eu experimentei isso. Eu estava vendo muita coisa, e depois eu coloquei uma música, aí já melhorou. E depois que eu comecei a cantar junto com aquela música, aí já melhorou mais ainda, né? E que a gente possa também estar usando essa ferramenta, que a música é uma ferramenta poderosa, a gente vai falar mais sobre ela, lógico, mas que a gente possa estar usando essa ferramenta também com os nossos vizinhos, com os nossos amigos, inclusive as pessoas que não conhecem a Jesus. Por quê? Porque a música, ela contagia. Até aquela pessoa que não é crente no Senhor Jesus, mas ela é tocada pela música, né? Eu estava, alguns dias atrás, eu vi que houve uma live entre, acho que foi o André Valadão, né? Que é um cantor cristão, né? Acho que ele também é pastor, né? Filho de pastor, e ele tem esse título, acho que de pastor também. Uma outra pessoa foi um pregador, certo? Que eu não vou fazer comentários sobre as pessoas, tá, gente? Mas o André Valadão e outro pregador, que acho que era o Dave Leonardo, e o Luan Santana. E quem promoveu essa organização dessa live que eles fizeram pelo Instagram, eu acho que isso foi no domingo retrasado, ou seja, tem 2 semanas atrás, eu acho. Quem fez toda essa organização foi o Luan Santana, olha só. No sentido de que ele era tocado pelas músicas do André Valadão e que ele era tocado pela palavra que ele, por vez ou outra, escutava do pastor, o pregador Dave, né? E aí ele juntou os três numa live, e aí isso juntou muita gente, né? E olha só o poder da música, o poder da palavra, e ali foi propagado para todos os fãs do Luan Santana, né? Que assim quiseram assistir, eles sendo cristãos ou não, né? A gente já viu algumas postagens do Luan Santana se identificando como cristão, mas assim, a gente não tem como saber, mas o fato é que através da música, e sim, aí eles cantaram, louvaram, e isso mostra que a música cristã, o louvor cristão, ele tem uma força, tanto por poder de entrada, mas por poder de influência, porque ela toca com a mente, mas também toca com o coração. A letra vai na mente e a melodia vai no coração, e o ser humano é um ser racional, é um ser emocional, né? Então, talvez você ainda nesse momento encontre uma dificuldade de chamar algum irmão, algum vizinho, perdão, para fazer um estudo bíblico, de repente lá no Evangelho de João, né, como a gente tem proposto na Betel. Mas se você fizer uma roda de cantoria na sua casa, é provável que muitos dos seus vizinhos vão. E nessa roda de cantoria você vai louvar a Deus, e as músicas podem evangelizar, as músicas podem provocar esse louvor a Deus, até mesmo naquelas pessoas que não são discípulos de Jesus, tá? Isso é um poder que a música tem e que deve ser muito usado. Não devemos negligenciar ou ter medo, como a gente vê muitas pessoas tendo, de que a música ela se torna um fim em si próprio. Ok, a gente tem que ter essa preocupação. A música não pode tomar o lugar de Deus. Mas se as pessoas realmente tivessem vindo apenas pela música, elas estavam escutando a música que elas já escutavam. As pessoas têm carência de Deus. E a música de louvor a Deus, ela traz as pessoas para louvar a Deus e suprir essa vontade de buscar a Deus. Como? Cantando. Porque cantar é uma linguagem universal do ser humano, né? Para todos aqueles que escutam, todos aqueles que falam, a música é uma linguagem universal, né? E na Bíblia a gente vê vários exemplos. A gente podia ficar aqui, irmão, o dia todo, irmãos. Porque a gente tem inúmeros louvores na Bíblia. A gente tem os salmos, né, que é o que vem logo na nossa mente, mas a gente tem vários outros hinos também, né? Dentre os mais bonitos, a gente tem o louvor de Moisés, mas temos vários outros. Por exemplo, nós temos o louvor
de Maria, né? Que se você ler os primeiros capítulos de Lucas, aquela passagem onde o anjo anuncia que Jesus ia vir por meio dela, né? Essa primeira parte do evangelho antes de Jesus nascer, vamos dizer assim, ela é uma parte muito bonita e ela culmina, o ponto auge dessa história é com Maria louvando um hino. A minha alma engrandece ao Senhor, né? E é um dos hinos mais bonitos, e que eu ainda não vi musicado, mas eu ainda vou pesquisar mais, ou então até mesmo compor, né, um hino com base lá naquelas letras, que de fato é muito bonito. E a gente vai ver esse louvor de Moisés. O que é que tinha acontecido? Deus havia livrado o povo. Essa imagem que vocês estão vendo aqui, né? O povo tinha atravessado o Mar Vermelho. Os egípcios que vinham atrás, o mar se fechou sobre eles e eles morreram afogados, certo? E depois desse grande livramento, Moisés canta um hino e o povo de Deus canta um hino, relembrando, né? E aí, assim, alguns estudiosos apontam que talvez não seja, enfim, assim, essa questão cronológica, né? Mas o fato é que ao ter o livramento, eles louvaram, certo? E não apenas Moisés cantou, o povo inteiro cantou. E Miriam, né, irmã de Moisés, ela ajuda com os instrumentos, enfim. Ou seja, estava todo mundo ali louvando ao Senhor, né? Olha o que diz o nosso comentário da revista. Os nossos versos de louvor podem ainda refletir sentimentos similares aos versos que Moisés cantou. Basta que nós tenhamos o mesmo tipo de motivação, e que o seu fim seja levar a igreja à adoração. A gente vai ler agora, tá? A gente vai apenas ler, tá? É um texto que ele se explica por si só, porque o que a gente precisa depreender daí é o seu contexto, tá? Êxodo 15, verso 1. O texto do Senhor diz assim: Então Moisés e os israelitas entoaram esse cântico ao Senhor. Cantarei ao Senhor, pois triunfou gloriosamente. Lançou ao mar o seu cavalo, lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força, Ele é a minha canção, Ele é a minha salvação. Ele é o meu Deus e eu o louvarei. É o Deus de meu Pai e eu o exaltarei. O Senhor é guerreiro, o seu nome é Senhor. Ele lançou ao mar os carros de guerra e o exército de Faraó. Os seus melhores oficiais afogaram-se no Mar Vermelho. Águas profundas os encobriram, como pedra desceram ao fundo. E aí, pensa só, que coisa maravilhosa o povo de Deus tinha visto. Eles queriam se lembrar daquilo para sempre. Então, uma das formas que o povo de Deus usava, inclusive para memorizar e para lembrar de feitos, era cantar. Então, era algo tão maravilhoso que o povo não teve outra resposta, Moisés não teve outra resposta a não ser cantar sobre aquilo que eles tinham acabado de ver, né? Era algo maravilhoso. Verso 6. Senhor, a tua mão direita foi majestosa em poder. Senhor, a tua mão direita despedaçou o inimigo. Em teu triunfo grandioso, derrubaste os teus adversários, enviaste o teu furor flamejante, que os consumiu como palha. Pelo forte sopro das tuas narinas, as águas se amontoaram, as águas turbulentas firmaram-se como muralhas, as águas profundas congelaram-se no coração do mar. O inimigo se gloriava. Eu os perseguirei e os alcançarei, dividirei o despojo e os devorarei. Com a espada na mão, eu os destruirei. Mas enviaste o teu sopro, e o mar os encobriu. Afundaram como chumbo nas águas volumosas. Quem entre os deuses é semelhante a ti, Senhor? Quem é semelhante a ti? Majestoso em santidade, terrível em feitos grandiosos, autor de maravilhas. Estendes a tua mão direita e a terra os engole. Com o teu amor conduzes o povo que resgataste. Com a tua força tu o levas. Tu levas o teu povo à tua santa habitação. As nações ouvem e estremecem. Angústia se apodera do povo da Filístia. Os chefes de Edom ficam aterrorizados. Os poderosos de Moabe são tomados de tremor.
O povo de Canaã esmorece. Terror e medo caem sobre eles pelo poder do teu braço, ficam paralisados como pedra, até que passe o teu povo. Ó Senhor, até que passe o povo que tu compraste. Tu o farás entrar e o plantarás no monte da tua herança, no lugar, ó Senhor, que fizeste para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. O Senhor reinará eternamente. Quando os cavalos, os carros de guerra e os cavaleiros de Faraó entraram no mar, o Senhor fizesse com que as terras do mar se voltassem sobre eles, mas os israelitas atravessaram o mar, pisando em terra seca. Então Miriam, a profetisa, irmã de Arão, irmã de Moisés, pegou um tamborim e todas as mulheres a seguiram, tocando tamborins e dançando. E Miriam lhes respondia, cantando: cantem ao Senhor, pois triunfou gloriosamente, lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. Amém? Olha só, não sei se você conseguiu imaginar essa cena, mas é uma cena maravilhosa, né? Imagina se depois desse coronavírus passar, Mossoró inteira, né? Eu sei que isso não vai ser possível, porque ele vai passar devagarzinho, né? Não vai ser de uma vez. Mas pense que depois desse grande livramento, a cidade de Mossoró inteira fosse descer o alto do São Manuel, né? Como o pessoal fala, ou fosse fazer um grande encontro, louvando a Deus. Olha só que maravilha. Olha só que maravilha. Como seria bonito, né? E a gente cantando, porque o Senhor nos livrou do coronavírus. Ou porque o Senhor nos livrou de tudo aquilo que a gente poderia sofrer, mas o Senhor nos livrou porque o Senhor é poderoso sobre todas as coisas. E o papel, né, da música e do louvor musical, né, nos nossos dias de hoje, na nossa igreja de hoje, é muito grande, né? Na cultura judaica, a música tinha um caráter um pouco diferente. Hoje a gente canta com várias finalidades, mas assim, em termos de como a música se organiza, né? A gente canta uma música querendo expressar algo, né? Querendo trazer o nosso coração para mais próximo de Deus, trazer uma reflexão, né? Trazer um sentimento e uma razão voltada para o Senhor, como a gente vai ver já, é emoção e razão, é com espírito e com entendimento. Mas naquela época, a música era muito mais usada, a sua questão rítmica, a sua questão poética, né? E a questão poética na cultura judaica não é a questão da métrica e rima, como a gente tem hoje, é a questão das ideias, né? Eles faziam paralelos de diversas ideias e versículos que se repetiam, né? Basta você ler Salmo que você vai ver isso claramente. Eles usavam o ritmo da música para ajudar na memorização e na leitura. E ela era usada onde? Para festa, para celebração, para culto, para lamento. Né? Bem parecido com o que a gente faz hoje, né? Embora hoje, não na igreja, mas assim no mundo, é usado realmente em festa, celebração, mas com um viés negativo, né? O que faz até com que muitas pessoas dentro da igreja vieram do mundo e trazem uma ideia deturpada de como usar a música. Mas por quê? Não porque a música não pode ser usada para festa, celebração, para trazer de fato alegria, mas é porque lá fora, lá no mundo, ela viu trazendo uma falsa alegria, rodeada de pecado que realmente faz mal. Mas a música é usada em momentos de alegria, de festa, celebração, de lamento, momento de culto, e como a gente sabe, então para cada momento vai ter uma música apropriada para cada situação, né? E também era uma forma de expressão artística religiosa, tá? E aí aquela passagem que a gente já comentou do nosso verso-chave, que é na ceia do Senhor. Observe aqui a cena. No primeiro dia da festa dos pães sem fermentos, os discípulos dirigiram-se a Jesus e lhes perguntaram: onde queres que preparemos a refeição da Páscoa? Ele respondeu dizendo que entrassem na cidade, procurassem um certo homem e lhe dissessem: o mestre diz, o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa com os meus discípulos em sua casa. Os discípulos fizeram como Jesus os havia instruído e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os 12. E enquanto estavam comendo, ele disse: digo que certamente um de vocês me trairá. Olha a cena. Jesus está
não está apenas celebrando, ele está falando, ele está afirmando, ó, um de vocês vai me trair. E todo mundo ficou triste. Eles ficaram muito tristes e começaram a dizer-lhe, um após o outro, com certeza não sou eu, Senhor. Afirmou Jesus, aquele que comeu comigo no mesmo prato há de me trair. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele que trai o Filho do Homem. Melhor lhe seria não haver nascido. Então Judas, que haveria de traí-lo, disse, com certeza não sou eu, mestre. Jesus afirmou, sim, é você. Em outras traduções diz, você mesmo o disse. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu, deu aos seus discípulos e disse, tomem e comam, isso é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo, bebam dele todos vocês. Isso é o meu sangue da nova aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Eu digo que, de agora em diante, não beberei desse fruto da videira, até aquele dia em que eu beberei vinho novo com vocês, no reino de meu Pai. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então, essa é a última refeição de Jesus antes da crucificação. Essa é não apenas uma refeição, mas é a ceia do Senhor, um ato cerimonial. Olha só, Jesus só nos deu duas ordenanças no sentido cerimonial, no sentido, vamos dizer assim, de a gente continuar a praticar atos simbólicos e de obediência. Quais são as duas ordenanças, né? A gente aprende isso normalmente nas turmas de batismo. Uma é o batismo, né? Jesus disse que a gente deveria batizar todo aquele que cresce. Deus disse que nós deveríamos batizar os discípulos. A outra ordenança é a ordenança de celebrar a ceia do Senhor, referindo aquilo que Jesus fez, a celebração da nova aliança, ao pão, que é o corpo que foi moído em nosso favor, e o vinho, o cálice, que representa o sangue derramado pelos nossos pecados, e que o pão e o cálice são o cálice da nova aliança, é o símbolo da nova aliança. E o participar dessa ceia, em memória, Jesus disse, vocês celebrarão isso em memória de mim, né? Até que Jesus venha. Então a gente faz isso em memória do que Jesus fez, em celebração àquilo que Jesus fez, mas em celebração também a que ele voltará, né? Então nesse momento que Jesus está instituindo esse ato, que ali ele fez o ato, e que a partir desse ato ele instituiu um memorial que a gente deveria fazer, recapitulando esse ato, de comer do pão e beber do cálice, lembrando Jesus e anunciando que ele voltará, né? É nesse ato em que eles, após finalizado, eles cantam um hino. Então, é até verdade que a gente poderia celebrar a nossa ceia, a ceia do Senhor, né? A gente poderia celebrar sem cantar. Pensa uma igreja, por exemplo, de surdo-mudo, igreja de surdo, onde eles apenas falam em libras, aquela linguagem dos sinais, né? Eles não vão cantar. Então, ou seja, é verdade que a gente não é obrigatório cantar, mas se até Jesus cantou, né? Como mais não deveremos cantar nós para celebrar aquilo que Jesus fez, né? E quando a gente canta, até durante lá na ceia, né? Enfim, eu acho que os irmãos sabem, devem estar já com saudade de a gente celebrar a nossa ceia. Lógico, há um momento de contrição. Mas quando você entende o que Jesus fez e que ele pediu para a gente fazer isso em memória dele, que ele vai vir, não tem como você não celebrar a ceia e depois cantar com o ar de vitória, com o ar de celebração. O ar de celebração porque Jesus venceu a morte, né? Não é apenas para ver o sofrimento de Jesus. Lógico, isso constrange, a gente tem que ter sentimento. Mas ele não para por aí. Ele se torna um louvor de exaltação e um louvor de vitória. Tá? E
pegando essa mesma passagem, né, a gente tem essa figura aqui de Paulo e Silas na prisão, e lá na madrugada eles começam a louvar, né, e o que acontece em seguida é maravilhoso, porque o presídio lá começa a desabar e o guarda lá dessa prisão, o guarda romano, acha que vai todo mundo fugir, que talvez que todo mundo fugiu e vai até tentar um suicídio. Aí Paulo diz, não, para aí, porque nós estamos aqui, né? E aí eles conversam e assim, aquele homem crê e depois, né, enfim, tem até aquele versículo, né, muito famoso e muito bonito que diz, se crer será salvo tu e tua casa, é exatamente nessa passagem, certo? E o fato é que Paulo e Silas tinham todos os motivos do mundo para estarem amargurados, para estarem abatidos, e eu creio que de fato eles estavam. E quando a gente louva ao Senhor, a gente não precisa maquiar o nosso coração. Diante do Senhor a gente pode ser sincero, ser sincera, né? Ser um vaso trincado, com algumas falhas, tudo bem, mas a gente pode ser um vaso sem cera, porque quem vai olhar para cada um de nós, inclusive para nossas falhas, é Deus, e Deus não olha com julgamento, mas Ele olha com amor e com vontade de provocar a nossa restauração, né? E eu creio que de fato sim, eles estavam abatidos, né? Algumas pessoas têm a ilusão de que não, eles não se abatiam por nada, não. O apóstolo Paulo diz, né, muitas vezes sobre o quanto as circunstâncias eram fortes, mas ele não se derrotava, né? E enfim, em meio a toda aquela situação, eles louvam e oram, e Deus faz um milagre, né? Isso é maravilhoso. E aqui a gente vai ver uma das funções do louvor, com base em Efésios 5, do 18 ao 21, tá? O que é que o apóstolo Paulo fala? Em Efésios 5, 18 a 20, o conselho que Paulo dá é que o louvor faça parte do nosso dia a dia do cristão. Conforme formos nos enchendo do Espírito, então nós falemos em salmos e que haja um louvor que venha do nosso coração para Deus por meio de hinos e cânticos. Então a função dos salmos, hinos e cânticos é dar forma, é dar concretude ao nosso louvor direcionado a Deus, né? A música ajuda o louvor, porque o louvor você pode louvar sem cantar ou cantando. Então a música ajuda o louvor, e o louvor direcionado para Deus, ele é uma forma manifesta da nossa adoração. Então a música ajuda o louvor, que o louvor ajuda a adoração. Ou seja, esse louvor é voltado totalmente para Deus, mas tem uma segunda acepção, ou tem uma segunda ao segundo efeito colateral positivo, né? Por quê? Existe um público secundário. O primeiro, e logicamente, é Deus. É Ele que escuta o nosso louvor. Deixa eu colocar todo mundo aqui no mudo, tá, gente? Ok. Eu acho que já foi. Então, mas existe esse público secundário, que são as pessoas, e a comunidade cristã passa então a ser edificada, a ser encorajada, a ser consolada pelos louvores que são entoados, né? Então, o objetivo do louvor é levar a adoração a Deus. Não é satisfazer o homem. E aí é que está o grande paradoxo, porque se você for louvar, ou quiser ouvir um louvor para você se satisfazer, você não vai se satisfazer. Porque a sua satisfação você não vai encontrar em buscar a satisfazer aos seus sentidos, às suas emoções, ou até mesmo a sua carne. Não. O louvor é direcionado para Deus. E por que isso eu falei desse paradoxo? Porque quando você não se preocupa com a sua satisfação, mas louva a Deus, é na presença de Deus em que o homem é plenamente satisfeito. Então, o louvor deve ser voltado totalmente para Deus. E em meio a essa adoração, a gente vai ser impactado positivamente, a gente vai ser abençoado.
e a gente vai ser satisfeito, a gente vai ter paz. Então não é que eu vou colocar uma música tranquila aqui. Não. A música pode ser usada, existe até musicoterapia. Eu não estou falando disso, certo? Estou falando do louvor a Deus, né? Ele deve se voltar totalmente para Deus. Os benefícios que vêm disso são efeitos secundários, né? E quanto mais for voltado para Deus, mais efeitos positivos e secundários você vai ter na sua vida, tá? Porque louvar a Deus, de fato, traz alegria para o nosso coração. Olha só o que é que Paulo diz. Não se embriaguem com vinho, que levam à libertinagem, mas se deixem encher pelo Espírito Santo, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor de coração, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Efésios 18-21. Por fim, então, o ministério de louvor, né? E aí eu falo para os que são ministros de louvor, mas também em geral, tá? Você não precisa estar no ministério de louvor para praticar o ministério de louvor. Similar ao que a gente já havia comentado sobre o ministério da palavra. Da mesma forma que você não precisa ser um teólogo, não precisa ser um pregador que sobe ao púlpito para pregar. Para exercer o ministério da palavra naquilo que Deus lhe deu e que a você foi confiado, da mesma forma você não precisa ser um cantor profissional, não precisa fazer parte de um ministério de louvor, para que você possa exercer esse ministério de louvar. Tá? Então a gente precisa entender a nossa comunidade, as nossas dificuldades, alegrias, tristezas e as características de expressão. E fazer tudo isso, integrar o louvor de forma que também expresse uma teologia pautada na Bíblia. A função de quem louva é ajudar então aos irmãos, aos crentes, aos outros discípulos a manterem a adoração no seu dia a dia. Então a gente vai usar da palavra, contextualizar com a situação, certo? Muitas vezes isso é possível, outras vezes não é tão possível, né? Muitas vezes ao tentar contextualizar, as pessoas até fogem um pouco e fazem louvores que até fogem da palavra, e isso não pode, tá? Nosso louvor ele tem que ser voltado para Deus, ele tem que ser cristocêntrico e tem que ser pautado na palavra. Daí, a gente vai olhar para as circunstâncias. Qual foi a circunstância de Moisés? A circunstância de Moisés foi a libertação do Egito. Qual foi a circunstância de Ana? Que Deus olhou para a humilhação dela e fez dela ser a mãe de Samuel, do profeta Samuel. Qual foi a situação de Maria? Que o Senhor atentou para a serva dele, né? E ela glorificou a Deus, porque ela ia dar a luz ao Salvador da vida dela. E dessa forma, nós temos várias situações e circunstâncias. Por exemplo, você tem vários salmos. Se você lê os Salmos 27, você vai ver Davi desesperado. E ele compõe um dos salmos, um dos hinos muito musicados, né? Existem várias versões mais bonitos da Bíblia, onde ele diz que ainda que pai e mãe me abandonem, o Senhor não me desamparará. O Senhor não me abandonará. Ainda que exércitos acampem contra mim, eu estarei seguro. Uma coisa eu peço a ti, Senhor, que eu possa habitar todos os dias na tua casa, né? Enfim, para cada situação há um louvor e há um contexto. E isso é bom. Porque a gente louva a Deus em nome de Jesus, conforme a Bíblia, mas em cada circunstância. A gente agradece, a gente lamenta, mas lamenta, depositando a nossa lamentação no Senhor. A gente canta de alegria pelo livramento, ou pela bênção, ou pela provisão. E por fim, tá? Isso aqui é a nossa conclusão, a nossa lição em foco, e depois a gente abre. Deixa eu ver aqui, se Samla estivesse passando aqui pela sala, ela ia estar com uma plaquinha dizendo assim, 5 minutos, Daniel, 5 minutos. Bom, vamos rever os pontos que nós estudamos hoje, então. Primeiro, que os feitos de Deus na nossa vida devem ser motivo de louvor. Tudo que Deus faz por nós deve ser motivo de gratidão profunda. É a figura de Moisés. Segundo, quando passamos por problemas, podemos e devemos encontrar conforto e força no louvor e no ato litúrgico como uma forma de se aproximar de Deus. A igreja é edificada
encorajada e consolada pelos louvores entoados. E é por isso que devemos tomar cuidado com as letras que cantamos para que elas sejam bíblicas. E por fim, ao exaltar a Deus, ministramos ao coração também das pessoas, exortando-os a permanecerem firmes nos atributos cristãos, firmes na fé, frente às dificuldades da vida. Né? E a nossa perguntinha: você já experimentou passar um dia cultivando bons pensamentos, pensamentos do alto, né? Que leve o seu espírito e que lhe façam olhar para os montes e perceber de onde vem o socorro? Deus te ama. E como todos os que amam, Ele também deseja ouvir de você gestos, palavras de amor, de gratidão e de gentileza. Reserve um dia da semana para louvar a Deus com seu coração, seu pensamento e sua voz. Experimente viver um dia, esse dia, nessa dimensão de louvor, um dia para louvar ao Senhor, e veja quantas bênçãos você colherá. Então, um texto de 1 Tessalonicenses 5,18 que diz: sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões, todas as circunstâncias. Isso é o que Deus quer de vocês por estarem unidos com Cristo Jesus. Tá? E aqui é uma... eu acho que é alguém de repente que está falando aqui no chat, né? Amém. Amém. Então, irmãos, isso aqui é uma pequena passagem para quem de repente tem dúvida, tá? Que a gente explica a primeira aula que a gente fez com os nossos ministros de louvor. Existe uma diferença de culto, adoração, louvor, música e cânticos e canção. Né? E para a gente finalizar, né, já que a gente já terminou a nossa lição, eu decidi trazer apenas essa diferença para a gente tentar encaixar aqui na nossa mente. Tá? O que é o culto? Naquele instante lá do Antigo Testamento, culto era aquele ato cerimonial, onde eles pegavam um animal, eles sacrificavam aquele animal, e às vezes, se fosse um holocausto, eles queimavam. Tinha toda aquela preparação de tirar a gordura, tirar o sangue, enfim. Aquilo no Antigo Testamento era culto. E no Novo Testamento, o que é culto? Será que culto é ir para a igreja e seguir aquele ritual? Bem, ali é a nossa celebração, o nosso culto comunitário. O culto segundo o Novo Testamento, embora a gente possa achar também elementos no Antigo Testamento, culto é a nossa vida em adoração a Deus. O que é que o apóstolo Paulo ensina sobre o que é o nosso culto que faz sentido? O culto racional ou o culto espiritual. Ele diz: irmãos, rogo-vos, pois, que entregue os vossos corpos a Deus, para que se apresentem como sacrifício vivo. Aquele sacrifício lá do Antigo Testamento não é mais morto. Agora é o sacrifício vivo, santo e agradável. Esse é o vosso culto racional, o vosso culto espiritual, ou como uma certa tradução que eu vi, que para mim foi a melhor tradução, é o culto que faz sentido. Esse é o sentido de ser racional. Ou seja, o nosso culto hoje é a nossa vida. Tá? O apóstolo Tiago diz, inclusive, que a religião pura e imaculada que o Pai aceita é essa: cuidar dos órfãos e das viúvas e nas suas necessidades, e também dos estrangeiros, né, os pobres, e não se deixar corromper pelo mundo. Né? Esse é o nosso culto, o nosso dia a dia. Quando a gente se junta para cultuar, é o nosso culto comunitário. O que é a adoração? A adoração é um aspecto interior, onde eu vou adorar a Deus em espírito e em verdade. Tá? Existem várias formas de a gente adorar a Deus. Pode ser orando, pode ser fazendo um gesto, pode ser cantando também, pode. Né? Mas adorar a Deus é diferente de louvar. E o que é louvar? É quando a gente elogia ao Senhor, a gente dirige palavras, a gente dirige atos e palavras de honra ao nosso Deus. E esse louvor, ele pode ser musicado. Se você apenas, no meio da sua oração, estiver dizendo: ó Deus Pai, maravilhoso, grandioso, santo, santo tu és, tu é nosso Pai que está nos céus. Isso são atos de louvor, não necessariamente de música. Então, a música, como a gente estudou hoje, ela serve para ajudar o louvor. E o louvor, por sua vez, ele pode levar com que cada um possa adorar a Deus. O louvor e a música podem ser comunitários, mas a adoração ela é individual. Cada um louva
Perdão, cada um adora, e essa adoração tem que ser em espírito e em verdade. Então, o culto é a nossa vida, a adoração é o ato de a gente adorar ao Senhor, louvor é o ato de a gente engrandecer o nome dele, a gente elogiar ao Senhor, a gente agradecer ao Senhor, e esse louvor pode ser musicado. Então, a diferença entre culto, adoração, louvor e música. E a gente pode fazer isso tudo ao mesmo tempo, não são coisas separadas, não. É que a gente pode cantar, louvando, adorando e cultuando ao Senhor. Né? Essa é a melhor parte. E a gente pode fazer músicas que nos ajudem, pode fazer cânticos, canções que nos ajudem a musicalmente louvar, adorar e cultuar. Né? E aí, ia deixar o último versículo, que é a nossa conclusão. A adoração ao Senhor, ela deve ser em espírito e em verdade. Mas a hora vem, e agora já é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. João 4, 23. E que Deus abençoe a todos, irmãos. Essa foi a nossa aula. Tá? Vou agora aqui parar a nossa gravação.